nós, como instituição comunitária, sempre tivemos muito presente essa questão de que nós temos que ter, faz parte do nosso DNA, também o compromisso e o envolvimento com as questões locais e regionais. E por isso também a nossa identificação, a nossa caminhada junto ao CORED, não de hoje, mas de muitos anos também. Porque entendemos que as instituições de ensino, no caso aqui no nosso CORED, com 4 instituições comunitárias, elas têm esse compromisso, elas têm esse dever para que a região possa se desenvolver. Então, desejo, professor Pedro, sucesso na reunião. Estamos muito felizes em tê-los aqui na nossa casa. A todos. A atividade de hoje, ela tem como atividade primeira desta diretoria que foi agora eleita para este mandato, junto com a prefeita Vanice, tenente coronel Ribas, professor Sandro na diretoria executiva, junto com a professora Dolores na secretaria executiva regional, para a estruturação dos trabalhos do Conselho na pauta dos trabalhos da região. A diretoria tem um conjunto de propostas que são orientadas pelas prioridades do Plano Estratégico de Desenvolvimento da região e, junto com isso, a organização das diversas áreas e dimensões setoriais, porque ninguém consegue ser tão qualificado que consiga ser especialista em todas as distintas áreas. Por isso, entendemos a proposta da diretoria de termos, na dimensão da organização nossa regional, 8 temáticas estruturantes, 8 temas de 8 comissões de organização regional, perpassando pela educação, da saúde, da segurança, da agricultura, do desenvolvimento, ciência e tecnologia, desenvolvimento econômico, ciência e tecnologia, meio ambiente, assuntos municipais, processo da consulta popular, enfim, os temas estruturantes, prefeito, estruturantes. Vivemos muitas coisas boas no nosso passado recente, passado longínquo, também muitas agruras. Temos um período atual extremamente vigoroso, mas com a clara evidência também que temos muitos desafios e oportunidades pela frente. Boa parte destas oportunidades conseguiremos alcançar, ou desafio de transpor, a partir dessa capacidade comunitária, coletiva, regional, e que isoladamente, seguramente, elas terão um maior impacto negativo, e por isso precisamos trabalhar cada vez mais fortalecidos na dimensão local, regional, e que bom que o CORED Fronteira Noroeste, que bom que a Associação dos Municípios da região da Grande Santa Rosa, prefeito Casado, se constitui em uma das poucas regiões do estado onde a Associação dos Municípios e o CORED têm exatamente a mesma territorialidade. Entre um dos assuntos em que os prefeitos todos concordaram foi para a nossa caminhada a Brasília, na marcha dos prefeitos a Brasília. Hoje foi colocado alguns pontos fundamentais para que a gente possa, através da FAMURS e através do CNM, colocar algumas prioridades para a nossa região. Porque na hora da dificuldade, nós precisamos ter criatividade. E é isso que nós estamos utilizando através da associação. Então, só para colocar um dos pontos fundamentais, aprovado por unanimidade e apoio dos prefeitos, vai ser o laboratório de análises com certificação da qualidade do leite. Nós vamos ter uma reunião especificamente no MAPA, com a Cátia Abreu, a ministra, e que vamos ter 2 deputados conosco, um é Jerônimo Gerber, outro Osmar Terra, ou vice-versa, não importa que seja o primeiro ou o segundo, que vão estender emendas parlamentares e 50% deverá ser liberado pelo Ministério da Agricultura, para que a nossa região também tenha análises do leite, como já falei, laboratório que faz análise do leite, porque em matéria de qualidade do leite, ninguém tem a melhor qualidade do mundo, como a nossa região, de vista do nosso clima, o nosso solo. Então isso eu gostaria de deixar claro, que é um dos pontos que nós falamos ontem. Outro ponto importante foi da aglomeração metropolitana ou região metropolitana.
que nós tivemos o nosso procurador jurídico, fez uma exposição e que, sem dúvida alguma, vamos dar andamento com mais debates sobre esse assunto, que é um dos temas também do COREG, do COREG Fronteira Noroeste, e o nosso também. E também assuntos da PPs, entre outros assuntos, que levou até bastante tempo, mas o debate foi muito levado a efeito e certamente vamos ter bons resultados. E agora cada setor, cada comissão possa desenvolver para que a nossa região, sim, dentro de um todo, possa ter uma melhor qualidade de vida para todos da nossa região. Outro tema que nós temos juntos, só para concluir, é o aeroporto regional. E outro que nós vamos tratar em Brasília também, um deles é a ponte internacional, entre outros, e também falamos bastante sobre as barragens, que são temas que interessam, o COREG interessa a nossa região. Então nós, como presidente da associação, nós estamos atentos e queremos que, através do esforço comum de todos, nós possamos juntar, através de reuniões, através de oficinas, melhorar pautas, reivindicações que atendam o crescimento que nós precisamos para o futuro da nossa região. No cronograma da consulta popular, o governo do estado comunica que nós vamos ter um pequeno atraso na execução do cronograma. A expectativa é que o atraso seja de apenas 15 dias, mas o que se entendeu dentro do fórum e das discussões que se teve, que esses 15 dias poderão avançar um pouco mais em função da própria agenda do estado e as decorrências desse cronograma. Foi uma fala geral de todos os participantes, por parte do estado, das secretarias, enfim, os diretores, o discurso sobre os cortes no orçamento. Todos eles tiveram um discurso bastante enfático em relação a estes cortes. Em relação ainda à consulta popular, além da postergação do calendário, haverá também um atraso no repasse dos recursos, dos recursos que a gente diz aqui de manutenção dos COREGs. Ele se deve também a um corte no orçamento, mas decorrente também da questão da prestação de contas, que a informação que se teve lá é que já foi depositada uma parte do orçamento no dia 14 de maio, mas dos 12 convênios que já haviam sido assinados e aprovados na publicação. Os demais, a partir do mês de junho, agora devem ser encaminhados. Em relação à pauta do secretário do Desenvolvimento Rural, uma coisa que chama bastante atenção e se repetiu também nas falas dos demais, além do corte do orçamento, é o corte da iniciativa privada. Aqui não se relacionam as entidades filantrópicas e comunitárias, mas o governo do estado deixou muito claro que vai ter um corte significativo, especialmente daqueles recursos que estão sendo repassados para a iniciativa privada de origem, porque os recursos que são captados, eles são captados por financiamento do BNDES e repassados a essas entidades privadas com rebate de 100%, de 80%, e o governo vai olhar para isso com bastante carinho, obviamente cortando boa parte desses orçamentos. Há uma perspectiva futura de diminuir ou acabar com a territorialidade da questão dos selos de inspetoria veterinária e de alimentação. A territorialidade que se diz aqui é nacional, estadual e municipal. Há um movimento nesse sentido de diminuir ou acabar com essa territorialidade da forma como está hoje. Claro que existe uma política muito grande para se trabalhar isso. O secretário ainda fez alguns comentários que não estão na agenda, que eu repassei sobre a Emater. Ele deixou claro de que não há intenção do Estado de acabar com a Emater, não há qualquer tipo de movimento em relação a demissões, como tem sido publicado na imprensa.
No entanto, há um movimento nacional de trabalhar com assistência técnica através da criação da Anater. E isso foi publicado no jornal Correio do Povo de hoje. Está se fazendo um movimento nacional em prol da criação da Anater. E se vocês verificarem no jornal de hoje, isso já começa esse movimento. E isso deve ter implicação, obviamente, no repasse dos recursos, que hoje são da ordem de 200 milhões para a Emater. Mas está garantida a filantropia da Emater até 2018, como foi publicado. Mas futuramente é uma preocupação que se tem. Ainda em relação à terceira pauta, que é a controladoria e auditoria, o CAGE, alguns COREDs, conversava antes com a Dolores, alguns COREDs têm dificuldade na prestação de contas. Então o CAGE está preparando uma qualificação para os COREDs prestarem conta e também verificarem como é que são os processos. Existe aí uma preocupação, professor Pedro, em relação ao repasse dos recursos para instituições privadas, como o secretário da Agricultura falou. Isso também vai repercutir, vai ter resquícios para os COREDs, porque os COREDs em si são uma entidade não privada, ela tem uma finalidade de utilidade pública, e os caminhos, talvez, para certificar os COREDs, talvez seja exatamente uma certidão de utilidade pública, para fazer com que os COREDs também sejam vistos como entidades de reconhecimento público, porque eles estão com dificuldades de fazer o repasse justamente por essa questão legal. Foram tratados outros assuntos, enfim, a pauta foi bastante extensa, muitas discussões, foram feitas várias reivindicações, especialmente no que diz respeito ao planejamento estratégico e à consulta popular, mas, em síntese, é isso que a gente trouxe. Quem quiser ter acesso, a gente fez uma pequena pauta, né, um relato da reunião, está disponível com os diretores e possivelmente depois será postada a ata na íntegra. Obrigado, professor. Eu estive recentemente, no final do mês passado, participando de um evento que foi denominado lá a Coluna da Liberdade. São festividades, né, relativas ao final da Segunda Guerra Mundial na Itália. Então, no período de 25 de abril, né, realizou-se, né, festividades em Montese e em toda aquela região onde o Brasil participou da Segunda Guerra Mundial. Então, começa na região ali de Massarosa e vai até Coléquio Fornovo. É uma parte da história muito importante do Brasil, né? E quando tu percebe que tu vê uma população que tem um carinho muito grande pelo Brasil, pelo brasileiro, e é naquela região, da região toscana. Então, quando tu fala no Brasil, eles se lembram. Se tu for na outra parte da Itália, eles nem conhecem. Mas está muito presente naquela região. E sabia da importância de manter viva essa memória. 70 anos findaram, mas ele está muito presente. E a gente observa isso nos vários monumentos que tem naquela região. E monumentos esses feitos à nossa Força Expedicionária Brasileira e aos ex-combatentes. Participaram do evento lá de 6 ex-combatentes. Eles estão numa média de 92, 93 anos. Né? Tinha um veterano lá com 95 anos. E aproveitando a saída à Itália, nós estamos com um projeto desde o ano passado, a realização de um documentário. Porque na nossa região aqui, mais precisamente Santa Rosa, faleceu em combate em Montese o Cabo Weber. Ele passou, desde o início que ele esteve na Itália, ele participou desde as primeiras lutas, né, em Massarosa, e veio a falecer em Montese, faltando questão de 11 dias para terminar a guerra, né, naquela parte da história. E, inclusive, né, também aproveitamos a oportunidade para entrevistar um veterano que estava com ele quando ele faleceu. Então, produzir um material que sirva também de mostrar quem é esse cidadão que sai do Brasil, vai lutar em terras distantes, morrer por pessoas que ele não conhecia, e mostrar o valor do brasileiro, que é reconhecido lá fora e que muitas vezes nós aqui temos o ego muito baixo, né?
dizer que nós somos coitadinhos, né? E demonstrar o que o povo italiano tem, né, de carinho por nós. Né? E lá nós somos valorizados. Lá as pessoas param a gente na rua e ficam conversando. São pessoas italianas que têm o maior orgulho por um momento. Nós não vivemos a guerra. E como diz um veterano, eu prefiro que nós ficamos na ignorância de saber o que é uma guerra. Porque como ele viveu a guerra, ele diz assim, a pessoa perde a dignidade. E quem sofre são as populações civis, né, que estão dentro daquele conflito. E não tem para onde ir. As pessoas viviam nas casas no meio do combate, no meio da guerra. Então eles não sabiam para que lado eles iriam. Então, tu vê a gratidão. E quem viveu aqui sabe dar valor a isso aí. Então foi um momento legal, muito importante. E história, pessoal, nós estávamos comentando ali a questão da licenciatura, que está em barra, que não é procurada, os professores... Mas é importante a história. Porque quem não conhece a história repete os mesmos erros que foram cometidos em tempos passados. Hitler cometeu o mesmo erro que Bonaparte. Se ele tivesse lido a história de Bonaparte, não tinha cometido o erro de invadir a Rússia, em um período parecido. Certo? Então é importante conhecer a história. Tendo um momento que cada vez mais nós precisamos de planejamento, de organização. O setor público hoje ele não vive mais sem planejamento. O improviso terminou, né? E quem achar que não, com certeza vai ter sérias complicações. Nós temos muitos trabalhos em conjunto e eu acho que cada vez mais nós precisamos aprofundar esses trabalhos, discutir. Um exemplo foi citado aqui, que é com relação às regiões metropolitanas, né? Foi uma proposta do Cored, juntamente com a associação, né? O prefeito Leonel, lá em 13 de maio, já levantava algumas questões, e ontem, através do nosso jurídico da associação, nós percebemos que o Cored, ele possui as atribuições de uma Metroplan, né? Com uma pequena diferença, nosso salário aqui é um pouco maior, né, professor Pedro? Não, mas nós não temos... Por que nós vamos criar mais uma estrutura? E quem vai manter as estruturas? Os municípios. Nós já estamos com dificuldades de manter o que nós temos a nível municipal hoje, né? Então nós precisamos exatamente isso, do trabalho voluntário, da doação, para a gente conseguir levar à frente determinados projetos.